Acho que foi, né? Pareceu. Foi. Ah. E aí? Conta para mim um pouquinho, quem é você? Qual é a sua especialidade? Qual é a sua história? Como é que se deu isso tudo? O que que se passa nessa mente, depois de tantas experiências que a gente tem? Conta para mim, quem é você? Bem, tá, eu me chamo Adalberto, né? Eu sou eu sou um filho, digamos assim, um filho que veio numa idade tenra do meu pai, né, na realidade. Ou seja, meu pai quando me teve, mas minha mãe, eles já eram muito idosos já, né? Meu pai tinha uma idade de seus 60 e poucos anos, foi quando eu vim, né? E assim, cresci entre ele e minha mãe. Minha mãe era a segunda mulher de meu pai. E na realidade eu fui o filho bastardo, né? O filho que não era da família número um do meu pai, que era uma família grande, de vários irmãos, mas que meu pai não deu certo. A falecida, a primeira mulher dele faleceu e ele casou com minha mãe. E eu vim realmente num tempo em que ninguém esperava, né? A realidade é essa. Meu pai já não tinha mais condições aos olhos de ter um filho e eu surgi. Minha mãe ficou grávida. E é uma longa história, né? Como todo mundo tem uma história, eu também tenho a minha. E com o passar do tempo, você vai conhecer mais um pouco da minha história. Porque se eu for contar aqui agora, realmente vai prolongar muito, sabe? Deixa para a livecast. Teve fases, muitas fases boas, muitas fases ruins da minha vida. Então, Você vai entender muito. deixa eu só entender. O seu pai, ele não tinha permissão dos filhos para tocar a vida dele, já que ele A estava realidade é viúvo, isso. né? Isso. Então, E assim, ele foi, não juntou todo respeitou. mundo e falou assim: Isso, não, a mamãe morreu, o senhor tem que morrer exa também. Não, você tem que exatamente. ficar aí vegetando e tá aqui com a gente, cumprindo seu papel de pai ainda, porque na verdade a gente não cresceu. E Sim, se a gente não cresceu, a gente não vai dividir o nosso papai com o pirralho que está vindo da barriga dessa mulher que a gente nem sabe quem é e que a gente não exatamente. aceita, principalmente. Isso. Não é nem o fato de não saber quem é, porque para se saber quem é o nosso primeiro contato, a gente está tendo aqui. E a minha primeira pergunta foi: quem é o Adalberto? Quem é você? Me conte sobre você. Então, a sua mãe veio debaixo de um jugo, né? Você nasceu e Sim, estava aquele jugo sobre a mamãe, que ninguém se importava quem era ela, qual era a história dela, exato. quem era essa pessoa, né? Esse ser humano. E ali, em momento de gestação, que é um momento de vulnerabilidade da mulher, porque são milhões de hormônios ali trabalhando para gerar uma outra vida, né? E aí essa mulher foi tapada. É, E, além de tapada, não, a gente não quer saber e vamos demonizar essa mulher e vamos demonizar o papai também, porque ele tinha que ter morrido junto com a mamãe. E já que ele não morreu e ele foi viver, e a gente não tem coragem de viver, porque se a gente tivesse coragem de viver, a gente não era criança, a gente não era adulto se comportando como verdade. criança. A Isso, gente estava vivendo como o momento do agora. No momento do agora, a gente é tudo adulto. exato. E aí você surgiu nesse meio aí. É, surgi nesse meio como um intruso, né? No meio de uma família disfuncional, na realidade, que era a família de minhas irmãs, né? Muito disfuncional, cada um com seu problema. E eu surgi nesse meio. Mas Adalberto é uma pessoa, eu vou dizer um pouco, sou eu. Adalberto é uma pessoa que sofreu muito por causa disso, sabe? Carreguei esse peso durante muitos anos da minha vida, na consciência, na mente. Isso me levou a fazer muitas coisas. Depois que meu pai veio a óbito, eu fiz muitas coisas. Tipo assim, hoje, agora eu estou livre, sabe? Eu quero fazer o que eu quero da minha vida, estou numa idade, só tem eu e minha mãe, e eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E aí entrei por um caminho de
de muitas curtições, muita coisa errada. Mas eu superei isso com o tempo. Minha mãe depois veio a óbito também. E foi quando eu casei e eu comecei a mudar de vida, né? E algo aconteceu, depois você vai ficar sabendo o que foi. E eu dei uma reviravolta dentro de mim, na realidade, né? Na parte espiritual, né? Uhum. Mas com toda essa parte espiritual sendo transformada e me ressignificando, eu ainda precisava de algo que ainda não tinha sido mudado, que era aqui, sabe? O medo do passado e as lembranças do que eu passei, muita rejeição dentro da minha própria família, não me deixava viver em paz. E eu precisava resolver isso. E foi quando eu passei por um processo, digamos, terapêutico, mas espiritual, na realidade. Não foi um processo totalmente terapêutico, mas foi espiritual. Um seminário que eu fiz, espiritual, e algumas coisas mudaram na minha vida, eu me ressignifiquei, me entendi como ser humano, de que realmente eu precisava viver, e foi para isso que Deus me trouxe a esse mundo, para viver e não morrer. E eu comecei realmente a entender que eu sou um filho, e um filho merecedor de amor, merecedor de consolo, de carinho, de paz, apesar de tudo que aconteceu, que na realidade a gente nunca vai esquecer, né? A gente não esquece. Mas a gente aprende a lidar com a situação, mesmo porque todas elas, as minhas irmãs já foram a óbito, a maioria foram a óbito, e eu preciso continuar a minha vida. E hoje eu tenho uma família, tenho um filho de 26 anos, sou casado, bem casado, sou terapeuta, né? Começando essa carreira aí, sou cristão, sou evangélico, né? E estamos aí. Só que tem coisas que só a terapia pode resolver, né? E eu estava procrastinando muito, muito ansioso, muita ansiedade, estava vendo uma vida de ansiedade, muitas coisas. Foi quando eu realmente encontrei a terapia e hoje eu sei, aprendi a lidar com isso. Esse é o Adalberto, um pouquinho do que você quer saber, mas depois a gente fala mais para ficar mais gostoso ainda. Eu sou apaixonada por conhecer o universo de É, cada ser humano, eu fico encantada. isso é muito maravilhoso mesmo. Encantada. Eu também gosto, De verdade. eu creio. E vamos destravar as vendas então, né? O É. que você pensa sobre vendas? Você já teve alguma experiência? Como é que está sendo isso para você? O que você tem em mente de projeto que você gostaria de ofertar para o mundo? Porque, na verdade, quando a gente vai falar de vendas, é o nosso servir, né? E a grana vem como moeda de troca, Sim, moeda sim. justa, mas, a priori, toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa ressignificação que você teve, fala um pouquinho para mim do que você tem na sua mente, assim, para você ofertar para uma pessoa que venha se conectar com você e buscar uma ajuda terapêutica, uma ressignificação. Bem, tá. O meu objetivo como terapeuta, como todo terapeuta, quando começa, é querer realmente ter sucesso e clientes, né, através das sessões terapêuticas. Mas hoje está uma situação que eu estou percebendo que tem muitas pessoas passando por esse processo de dificuldade, até mesmo nesse processo de atendimento terapêutico, né? E quando você me surgiu aquele dia conversando comigo, né, e eu estou vendo que as pessoas estão caminhando para esse caminho mesmo, né, grupos de WhatsApp, oferecendo produtos, infoprodutos. O que eu penso hoje, realmente, é o que eu vivi, é o processo que eu passei na minha vida, que eu estava falando um pouco de você, e que eu vi a minha mãe passando por isso, porque ela sofria por mim também, e o foco principal também era ela, e eu vi a minha mãe muito abatida com relação a tudo isso, sendo acusada, e eu vi uma mulher ali fragilizada, sabe? Uma mulher que, ao mesmo tempo, sentia dores do filho, por estar sendo, de uma certa forma, discriminado, e uma mulher que se mantinha
segura. Minha mãe veio de uma linhagem pobre, né? Minha mãe era lavadeira, lavava roupa para ganho. Mas diante de toda essa situação, mesmo depois que meu pai vai a óbito, ela foi muito discriminada no meio da família, de uma certa forma. E eu senti essas dores como ela também sentia as minhas dores. Só que eu era Uhum. muito novo na época, então você vai entender o que eu estou querendo falar. Uhum. Então eu quero me Eu já peguei a espelhar visão. no que eu vi a minha mãe sendo diante de todo esse pandemônio que era derramado sobre ela, sabe? De acusações, de perseguições, de palavras muitas vezes amaldiçoadas. E ela mantinha a linha dela, cuidando de mim e não ligando para o que elas falavam, sabe? Mesmo sendo assim no nível financeiro mais baixo do que as minhas irmãs. E ela se mantinha firme. E eu, de uma certa forma, isso me chamou a atenção. E dizer, Eu poxa, já peguei a visão minha mãe é uma do super seu mulher, porque serviço. não é qualquer mulher que aguenta uma barreira dessa. Quando meu pai estava vivo, ela suportava, ainda tinha o apoio dele, mas depois que ele foi, quem agora vai dar apoio a ela? E ela se manteve Uhum. na linha como mulher, como super poderosas, né? É, Dizendo, olha, ninguém toca nele, ele é meu filho. E é isso aí, a história é essa, e ela mantinha a linha dela. Então, baseado nisso tudo, eu cresci vendo minha mãe dessa forma, e me amando, e me mostrando o mundo do jeito que ele é, e eu quero passar isso, sabe? Passar isso para as mulheres, mulheres que eu vejo sofrendo, até no meio da minha comunidade mesmo, que eu congrego, eu vejo muitas mulheres dentro de igrejas sofrendo muito, mas muito mesmo, por processos emocionais, e alguns ignorantes falando, né, como você até comentou, acho que lá na live de Andresa, que tudo é a espiritualidade, que tudo é demônio, que tudo é isso, e que na realidade a gente sabe que não é. Existe a parte espiritual, existe a parte psicológica, né? A psique da pessoa. Então, eu me espelho muito na minha mãe, eu quero passar, de uma certa forma, do que eu vi ela falando, para que as mulheres possam se ressignificar na sua baixa autoestima, sabe, na sua confiança de ser mulher neste mundo, nessa metodologia do mundo ao qual nós vivemos, nesse sistema ao qual tenta consumir as mulheres e botar as mulheres para baixo, de uma certa forma, a ponto de dizer que elas não conseguem. Hoje nós vemos uma grande mudança, realmente, do que era no passado, mas ainda continua tendo certos preconceitos com a mulher na área, em qualquer área, na realidade, em muitas áreas. E meu papel hoje, eu vejo como terapeuta emocional, é levar esse ânimo para as mulheres, sabe? Dizer que elas podem, que elas conseguem, porque existe uma gama de pessoas hoje, principalmente homens, que não querem ver a mulher superando suas fases. Existe uma coisa hoje que acontece no meio feminino, que é a dependência emocional. Isso me mata de uma forma tão... Quando eu vejo alguém dependendo, não só de relacionamentos, digamos, de homem e mulher, né, amorosos, como relacionamentos de amigos, relacionamento de família, pessoas na dependência emocional, que não conseguem resolver as suas vidas ou tomar alguma atitude porque depende de alguém, da aprovação de alguém, e essas mulheres sofrem caladas, porque a partir do momento que elas abrirem a boca para falar algo, alguma retaliação pode vir sobre a vida delas. Deu para entender? Então, eu quero falar muito sobre isso, mas com o ponto de levantar a autoestima das mulheres, vendo o espelho da minha mãe e dizendo, olha, minha mãe era dessa forma, e ela viveu, morreu, e morreu feliz. o seu É o que eu quero serviço, passar. eu vejo o seu serviço, você me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo o seu serviço, os seus produtos, ao seu nicho terapêutico. Eu vejo muita essência, muito sentimento, até porque eu vejo muita verdade. E, principalmente, eu vejo muito senso de justiça, porque eu vejo que a alavanca que traz todas essas qualidades para você implementar no seu serviço, ela vem de um resgate, o resgate da sua mãe. Ok. Em algum momento, você pode ter se sentido um pouco disperso no meio das suas próprias confusões, das suas próprias incertezas no caminhar da sua juventude,
Sim. E talvez, digo talvez, porque só você pode falar se é ou não, você possa sentir aí um tempo perdido, que você poderia estar enxergando a sua mãe como você já enxergava, mas você estava tão no meio daquelas coisas que Isso. as suas aspirações, os seus hormônios, a sua masculinidade, a sua virilidade, a sua vontade de ir para o mundo e sanar os seus desejos, que não vou aqui colocar como ruins, eu vou colocar aqui como experiências que, se não tivessem sido passadas, você não forjaria você como você é agora, certo? Então, Ok. eu não vou julgar como experiências ruins, mas vou julgar como experiências. Sim. E você estava na sua flor da idade, indo atrás do seu desejo para sanar as suas faltas, mas mesmo quando você estava indo, você já tinha consciência do valor e de todo o processo da sua mãe. Exatamente. Isso nunca foi esquecido, isso sempre teve. Sabe o guerreiro, quando ele vai para uma guerra e ele carrega uma medalhinha? Sim. Dentro dessa medalhinha tem uma foto, eu estou me arrepiando toda, você não está Isso. entendendo. Isso. E tem a foto ali de uma pessoa que ele ama muito, aquela fotinha que fecha assim. E aí você estava com aquela medalhinha, a fotinha estava sua mãe. E você botou a couraça e você foi para a guerra ali, vivenciar as suas experiências, tudo que você tinha que experienciar, e que bom que você experienciou, porque isso forjou quem você é hoje em dia. E você voltou da guerra, só que aí quando você voltou da guerra, o tempo tinha passado. E as coisas se sucederam. Como o tempo passou para sua mamãe, ela chegou a uma certa idade, o tempo passou para ela, ela chegou, o ciclo de vida dela acabou e ficou dentro de você essa falta, que na verdade hoje, com a terapia, está reverberando como um resgate. Isso. Ou seja, tudo de melhor que você tem no seu coração e hoje com maturidade, com experiência da guerra, tá? Eu não vou desprezar a guerra, eu não vou demonizar a guerra, porque ela foi necessária para o seu olhar analítico, tanto você com você mesmo no seu autoconhecimento, ela foi necessária, a guerra, para o seu olhar analítico, você com o divino, né? Senão você não reconheceria o divino Sim. como ele é hoje para você, nessa totalidade de importância, de sentimento e de necessidade de verdade na sua vida. Se você não tivesse ido para a guerra hoje, você não estaria nesse movimento de propósito de vida. Porque quem que cuida dessas mulheres que estão passando por essas coisas com seus filhos? Quem que cuida dessas mulheres que estão passando por essas coisas com seus maridos ou no meio de sua parentela? Alguém tem que se levantar. E alguém que tenha o chamado. Okay. Então, eu te convido para um olhar analítico e um olhar mais puro para a sua guerra. Porque se você se arrepende da guerra, hoje, no momento do agora, o Adalberto não veria Deus como você está vendo, porque você compreende que cada pessoa olha Deus da sua maneira. Sim, sim. Com certeza. Você não olharia para o seu propósito de vida da forma que você está olhando. Se você não sentisse essa falta, e por isso esse resgate sabe, resgate materno mesmo, para você transbordar na vida das suas clientes, dessas mulheres que perecem, porque não são compreendidas. Não são compreendidas o seu processo. E você conhece bem o processo. Você conhece bem. Eu vi de perto, né? Você viu de perto. E mais, você não conhece só o processo dela, você conhece o processo do filho dela.
Sim. Você conhece o processo do marido dela. E você se Verdade. especializou. E hoje você é terapeuta. Você continua se especializando, você continua investigando cientificamente para buscar o porquê de cada coisa, qual é o funcionamento cerebral dentro da neurociência, o porquê disso, como que são as ciências do comportamento, como que são as ciências emocionais, quais são as eliciações que geram isso. Na verdade, você vai em busca das suas próprias faltas para você pegar o seu arsenal agora científico e com todo o seu amor que você daria para sua mãe nesse resgate, você derramar em cima dessas mulheres que estão com filhos na guerra. Vamos falar assim? Vamos chamar de guerra? Sim, sim. Vamos, sim. Para a gente Vamos. não, como você mesmo falou no início, para a gente não demonizar as coisas, né? E estão passando por processos parentais terríveis, né? E com seus maridos. Isso. Então, eu vejo que você está pronto, você só não estava entendendo que o seu trabalho é só uma projeção de todo o seu amor e de toda a sua culpa. Porque, na verdade, o que eu quero trazer aqui, você me contou a história e eu estou te contando como eu entendi. Então, eu estou ilustrando para Ok. você. O que eu estou te trazendo aqui nessa ilustração é que não tem culpa. Você não tem culpa por ter ido para a guerra enquanto a sua mãe estava ali, mesmo você sabendo do processo da sua mãe. Você não tem culpa. Porque no final, o propósito de tudo era você estar aqui hoje. Para Ok. você começar a transbordar na vida de outras mulheres. Então, se não houvesse a guerra, você não seria terapeuta, não estaria com esse senso de justiça, você não Sim. estaria com essa projeção imensa de transbordar na vida de outras mulheres por amor e entendimento do processo da sua mãe. E você não veria Deus como você vê. Você não se conectaria com o seu divino. Sim. Então você não teve culpa da guerra, na verdade, a guerra fez parte do plano. Era necessário que isso acontecesse, né? Foi tão necessário que, no calor da sua juventude, você se inclinou a isso como um cavalo que silvestre, que pega no meio da mata e vai, só vai. Porque ele é livre, ele é natural, e nesses campos que ele atravessa, ele vai chegar em outros lugares e pensa quantas experiências esse cavalo conseguiu ver, passar, se desafiar, se livrar, ter sucesso. Quantos rios ele pisou, quantas cobras ele se livrou de ser picado. É forte, muito forte. De repente, quem ouvir essa gravação aqui não vai entender É muito, gente. É a forte, primeira vez que eu muito converso forte. com o Adalberto, mas assim, eu gosto de me conectar com a tua energia para que eu faça uma leitura fidedigna. E nem Sim, sempre eu preciso colocar as palavras jogadas. E quando eu me conecto com uma pessoa que tem uma energia mais artística, eu gosto de usar arquétipos e falar dessa forma. Porque ok. há uma sensibilidade, há um respeito, há uma elegância, Sim. sabe? Por isso eu começo a falar dessa forma. Mas não tem culpa. Não tem culpa, tem propósito. Olha, que maravilha as suas palavras. É como se você tivesse relatando o meu filme sem estar lá. É essa conexão que eu posso perceber aqui agora realmente é muito, muito maravilhoso, sabe? É sobrenatural isso. Sobrenatural mesmo.
toda É sinceridade. sobrenatural. O pouco que eu contei aqui para você, você já conseguiu entender tudo, tudo, e você vai entender mais, você vai entender mais. Eu creio que muitas pessoas vão se edificar, não só com o de Andresa foi uma maravilha, né? O testemunho que a Andresa deu, eu estava aqui e disse, meu Deus, cada um tem a sua história e precisa ser posta para fora, E é né? isso que eu prego, é essa Porque tem bandeira que eu pessoas, carrego. tem alguém Trazer a querendo sua ouvir isso. É, originalidade. é, é. É E isso que eu trago. aqui estou eu, como eu sei também que vai chegar outros que também tenham suas histórias, Sim. e tudo vai se encaixando na vida daqueles que precisam ouvir isso, sabe? E é uma gama de pessoas que com certeza precisam ouvir essas coisas. Ah, meu Deus, E como aí, tem gente. eu contando a sua história, você se emocionou. Imagina Sim, você contando a sua história. sim. Agora vamos começar a falar de venda. Eu Bora. não vou falar de venda com ninguém É, sem conhecer tá a parecendo. pessoa. Mas é bom que aconteça logo isso aqui, porque amanhã, talvez se tiver outra pessoa, né? Não sei, a gente fica um pouco impossibilitado de falar sobre isso, né? Mas está sendo ótimo, tudo é propósito, né? Tudo é propósito. Mas E o assim, que sobre. acontece? Pode falar. Às vezes, quando a gente fala assim, vamos falar de venda, aí a pessoa pensa que o papo bom vai acabar. A gente já está falando de venda desde o momento que eu falei para Desde- você se apresentar. Porque venda, na verdade, é vender uma ideia. Você me vendeu uma ideia, Sim, sim. eu só. Preste atenção, já começou desde o começo, só vou te esclarecer agora. Eu só peguei a sua história e arrumei ela e botei num pacote bonito e te apresentei. E você se Isso, emocionou. isso. Só isso. Ok. Isso é venda. Isso é conexão. Venda sem conexão não é venda. É proposta indecente. Me diga uma coisa, Thay. O que que você acharia que poderia ser o meu nicho diante de tudo que eu lhe falei aqui agora? Porque eu lhe falei de autoestima, né? Mas poderia ser outro tipo de nicho? Eu não vejo nicho depressão, autoestima, eu não vejo isso como nicho, a minha visão é Uhum. totalmente diferenciada. Tem muita coisa no mercado com relação a Não, isso. eu nunca tive essa visão, você não vai encontrar vídeo meu, material meu Uhum. nenhum falando sobre ansiedade e depressão, Sim. eu sou do contra. Às vezes, eu costumo dizer que eu sou a cobra que estava lá na árvore conversando com ela. Eu sou, entendeu? Sim. Respeito todas as religiões, estudo Tranquila, todas as religiões, fique tranquila. tá? Tenho minha conexão com o meu divino, Sim. né? Mas assim, seu nicho é você. E o que que eu venderia para essas pessoas? Eu tenho que dizer algo, né? Eu tenho que mostrar algo, né? Eu ajudo mulheres, ajudo. Deu para entender? Esquece isso tudo, tá tudo errado. Vai lá. Como que você me conheceu? Eu te conheci através do WhatsApp. Ah, tá. Você veio até mim, você viu uma postagem que eu fiz lá no grupo E a gente começou a aí conversar, você né? veio, isso, você percebeu algo que eu necessitava e você veio dar dicas, né? Dar uma mentoria, né? Eu achei ótimo, achei top isso, meu Deus. Achei top. Essa iniciativa sua foi maravilhosa, maravilhosa. E aí você depois começou a me seguir no Instagram. Você já viu meu Instagram? É todo Sim, cagado. já, já. Você viu minha bio? O que está escrito na minha bio? Eu não li não, mas eu não cheguei a ver não. Eu vi mais as postagens que você tem lá. Eu disse, tá é louca, vamos aqui, velho, tá é doida, tá é doida. E realmente quem pega para olhar não vai dizer, né? Que é tipo assim, é uma terapeuta, não vai. Minha bio, Mas você tem a sua performance lá. a minha bio está escrito só terapeuta. Tá escrito, né? Eu não Terapeuta. ajudo ninguém a nada. Hum. Deixa eu olhar aqui. É Thay o quê? Thay? Thay Rangel. Rangel sem o E.
Então, Raizer. É verdade, aqui, terapeuta. acabou. Isso. E outra Não tô te coisa, dizendo mais nada. tem vídeo meu aí no pagode, tem É, story muita meu coisa com que eu as vi. meninas agora domingo, as meninas no trailer, a gente saindo depois do trabalho dela, catando latinha na rua junto com ela, e eu filmando a rua, e com as minhas amigas que eu não abandono nunca, que são anos de amizade. Eu Sim. gosto de me conectar com elas, amo-as demais. Então, tipo assim, sabe essa coisa do mercado que tá maçante? Aí você faz um vídeo para você. Se você fosse fazer um vídeo agora, você faria um vídeo. Eu ajudo mulheres que estão sofrendo em seus relacionamentos, ou com um filho problemático, como todo mundo diz. Tá, quantas. Você já fez algum vídeo desse? Não. Tá, e se você fizer, você acha que quantas pessoas vão assistir e vão te chamar? Geralmente as pessoas têm medo de se mostrar, né? Então, mas aí será que é o medo delas de se mostrar ou será que é você que não está se mostrando direito? Porque um É, vídeo meu vem a galera falar comigo. O meu story bomba. depende muito da forma como vai ser mostrado. Você quer dizer isso? Não De é a como eu vou. forma que é mostrada. Porque tem stories meu que eu tô de baby doll e descabelada. E o povo se conecta. O povo gosta de ver a vida dos outros, gosta. O povo gosta de ver os bastidores. Mas se você olhar lá, você acompanha meus stories, não acompanha? Sim, Não tem quase nada da minha vida. é Ninguém sabe o que verdade. eu como, ninguém sabe onde eu vou, ninguém sabe se eu tenho dinheiro, se eu sou pobre. Ninguém sabe da minha vida, se eu tenho um marido, se eu não tenho, se eu tenho namorado, se eu não tenho. Eu que falo que não tenho, não estou solteira, porque eu quero falar. Sim, Mas se eu não quiser falar, ninguém sabe de nada de mim. Então, é como que verdade. eles vão atrás da minha vida se não tem nada? Não tem dados nenhum ali que mostre minha vida. Tem eu aparecendo do nada, assim, com a cara assim, no seu celular de repente, e falando os negócios lá, e você fica assim, ela é doida. É doida. Mas você fala, é doida e dá uma risada depois. Aí acabou. Aí É acabou. exatamente assim. Aí acabou, você já entrou na minha graça, já era. É, Você entendeu? sim. Então, o que eu vendo? O que eu comunico? Eu comunico eu. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas. E o que está reverberando, assim, a modo de saindo pelos seus poros ultimamente? Não é a terapia, não é a sua história, Sim. não é tudo que você passou e da forma como você vê a mulher. Ah, mas como que eu vou ver a mulher? Você vai olhar para fora? Não, olha para tua mãe. Pensa na sua mãe, pensa nas dores da sua mãe, pensa nas suas dores enquanto filho. E toda a culpa que você carregou até hoje, porque hoje acaba essa culpa. Hoje você olha para o seu passado e você fala: graças a Deus que eu cumpri o Sim. meu passado, que eu fui para a guerra e voltei vivo e estou aqui. Porque Isso. por conta das minhas marcas da guerra, eu posso olhar para o divino como ele é para mim hoje em dia. Eu posso olhar para a minha história, para minha mãe, e olhar para as mulheres e transbordar sobre elas. Então é esse olhar que você vai comunicar e oferecer as suas sessões e Ok. oferecer os seus produtos. Instagram é mais difícil de você chamar a Sim. atenção. E aí, por isso que eu falei para você o lance da mentoria lá dos grupos, porque a Andressa também sentia muita dificuldade de se comunicar no Instagram. Ela também adquiriu a mentoria, fez o grupo dela. Ok. Agora há pouco mesmo ela mandou outro relato de uma moça, outra moça, que está no grupo e mandou um áudio emocionada para ela, agradecendo a ela por ter feito o grupo e estar lá trabalhando a dinâmica. Isso é bom. Emocionada, a moça do grupo. Você tem noção
quanto vale isso? Como eu mesmo falo lá, porra nenhuma, não tem preço. Verdade. Não tem Pura preço. verdade. São 2 dias que ela abriu o grupo. E já tem relato de várias mulheres impactadas com o trabalho dela. Se você começa a aplicar o funil da mentoria, dos grupos, e você abre o grupo, e você faz a captação dessas mulheres da forma correta, trazendo quem é você de verdade. Quem é você? Qual guerra você passou? Por que você hoje é autoridade sobre esse assunto? Porque você passou isso. Mas você não precisa cagar regra para ninguém falando que você é autoridade. Como nos postos. Porque eu sou formada, eu sei disso, porque a A gente vê muito ansiedade, disso, né? porque a depressão faz isso, porque sua crença limitante. Pelo amor de Deus. As pessoas não querem ouvir isso, né? Nem você quer ouvir. Verdade. Eu não quero. Eu, então, que sou rebelde, eu já começo. Ih, começou o sermão. É assim mesmo. Você entende? Então, assim, a sua forma de comunicar a sua história é a mesma forma que você fez aqui comigo, quando você começou a contar a sua história. E a habilidade de você colocar da sua forma o olhar mais singelo, como eu contei a sua história, na verdade você já tem. Porque eu tive que me espelhar no seu jeito, eu tive que sentir a sua frequência para poder relatar a sua história na sua frequência e na sua linguagem. Porque se você pegar esses vídeos, né, de destrave, você vai ver que um vídeo é diferente do outro. Mas não sou eu que sou diferente, é o cliente, quem está sentado de frente de mim, que é diferente. É diferente. E eu vou comunicar conforme você. Eu não vou comunicar conforme eu. Tem coisa que a minha comunicação tem aqui. Mas aqui agora, nesse momento que eu estou passando para você, contando a sua história, eu estou comunicando da sua forma para você ver o quanto é bela a sua forma. Tudo certo, ok. E você gosta disso. Sim. E você gosta dessa comunicação. De trazer analogias, de ser mais sentimental. Não sentimentaloide, mas como eu contei a história. Depois você vai assistir de novo. Aí você vai pegar. Entende? Então, a venda nada mais é do que o contato. O produto que eu te indiquei não é meu. Eu não ganho nada com isso. Mas eu te vendi. E fez todo sentido. E eu te vendi como? Numa conversa. Olhando para você, olhando sua necessidade, o que cabia em você, como uma roupa. Veste a roupa, essa roupa cabe, essa roupa não cabe. É assim que você vai comunicar isso para o mundo. Porque antes eu aplico mentorias, eu tenho um pacote de sessões para pessoas que sofrem disso, disso e disso, porque o meu propósito é ajudar mulheres. Tá, e aí? Tem uma galera aí também, com o propósito de ajudar mulheres e outra, não senti conexão nenhuma. Não tocou no sentimento. Sim. Nem na minha dor. Né? Nem na minha dor. Isso. Porque todo mundo está tocando na dor. E aí tudo que... Você sabia que tudo que é muito batido durante muito tempo perde o sentido? Por que carioca fala palavrão? Não faço a mínima ideia. Carioca fala palavrão normal, né? Sai assim. Por quê? Isso. Porque tudo que é muito batido perde o sentido. Perde sentido. Pra gente, quando a gente fala palavrão, se perdeu o sentido. Aí você acha que para o público, quando você fala da dor, fala de ansiedade, fala de depressão, fala de ajudar mulheres, você acha que não perdeu o sentido para eles? E o que é o sentido? O sentido não é o sentir? Sim.
E como que essa pessoa vai sentir? Agora, se você começa a comunicar o que você realmente sente, que é uma preciosidade. É, eu vou te falar, a tua história, o teu produto, o teu serviço, não é para qualquer um não, meu irmão. É o cara que foi para a guerra e voltou. E ele foi para a guerra com a cabeça na amada. E ele voltou da guerra e ele não se esqueceu da amada e correu para honrar ela. O foda é que não deu tempo e acabou que o ciclo da vida da amada se fechou. Mas não é uma história de conto de fada? É. Não é Sim, bonito? Não é um romance isso? Olha para a sua história e é pensa, verdade, é verdade. não é um romance? E o que essas mulheres estão passando? Olha aí, você vai entender onde que eu quero chegar. O que essas mulheres estão passando com filhos problemáticos, com os maridos problemáticos, com a Sim. não aceitação de famílias, elas esperam por quem? Elas não esperam pelo príncipe, Ok. pelo guerreiro, Sim. por aquele príncipe que vai pegar ela, vai olhar dentro do olho dela assim, vai pegar ela pela mão. Eu compreendo a sua dor, com todo respeito. Não, porque aqui no Rio tudo a gente fala com todo respeito. Mas você está entendendo o arquétipo que você está inserido, porque na verdade você não está inserido, você é? Qual a melhor forma de se comunicar com a sua clientela? Com o pessoal fala persona, eu não gosto. Eu falo que é o seu público, a sua comunidade. Ok. Você é o príncipe que veio compreender, acolher, ressignificar e trazer acalento e tratar. E aí, como é que você se comunica com esse povo? Contando a minha história, né? Contando a sua história. Contando os meus sentimentos diante de tudo isso que eu passei e mostrando para elas que ainda tem jeito. Você conhece Fábio Teruel? Me veio aqui na mente agora. Já ouvi falar num Rapaz, Fábio Teruel, Fábio Teruel. Já ouvi falar. ele tem uma visão de mundo muito parecida com a sua. Eu não conheço a história desse cara, mas mamãe falou que se continuar vendo os vídeos dele, ela vai sonhar com ele. Porque ele fala coisas que cura a alma da pessoa. Sim. É estilo Fábio de Mello, só que ele é mais o cara que veio da guerra, entendeu? E, E ele também é cristão. hum. Porque até para a gente observar o externo, Fábio Teruel, agora eu sei quem é ele, sim. sabe, né? Tô vendo aqui, já vi alguns vídeos dele. Sabe aquela coisa Agora antigamente sim, assim, de coração para coração? sim, E ele fala de forma terapêutica, tá? é. Você não vai falar igual, é só para você olhar e saber que existem outras pessoas que conectam com a sua comunidade, com o seu público, de uma forma muito parecida com a sua. Não é para você copiar e modelar, não. Sim, É só para você ver que o sentimento que ele pega, porque ele é isso, ele é um soldado que foi para a guerra e voltou. Está cheio de amor para dar, está cheio de compreensão, está cheio de entendimento, de acolhimento para essas mulheres. ok. Pode falar, você ia falar, eu te cortei, né? Não, eu tô vendo aqui os vídeos dele e as mensagens que ele tem aqui são mensagens motivacionais, né? Bota realmente as pessoas para cima. Né? Eu não sei se o nicho, acho que no nicho não é mulher, ele fala para o público geral, não é Mas isso? sabe o que acontece? Da guerra que ele veio,
ele acaba conectando mais com mulheres. Ok. De todas as idades, tá? E ele, Principalmente as mais maduras, e ele se, casadas. ele se intitula como criador de conteúdo Sim. digital. Sabe por quê? Porque o nicho é ele. É. Independente do que ele faça. Entendi. Não tem Pablo Marçal? Começou como Tem. terapeuta. Hoje em dia ele é o quê? Criador de conteúdo. Vendedor, Não, criador de conteúdo. Ele não criador. só vende, não. Tem muita coisa gratuita. De Ele 2 cria. horas e tal dele por aí. Isso. Então, tipo assim, hoje o nicho é ele. Pablo Marçal hoje é um nicho. Ok. Se eu falo para você, se uma pessoa chega para você e fala assim, eu sigo o Pablo Marçal, você já lê aquela pessoa todinha. É ou não é? Sim. Entende? Então, hoje o nicho é ele. E o que dá certo no digital? Você. Você ser o seu nicho. Para a gente conversar sobre seus produtos, é necessário que essa primeira conversa ela tenha uma maturação na sua mente, porque aqui, terapeuticamente, a gente conversou sobre várias coisas, né? É. Uma nova visão da guerra, uma nova visão dessa projeção, né? Dessa inclinação para a figura materna, e o porquê. A gente colocou tudo à luz aqui agora. Por que eu quero projetar isso para as outras mulheres? E como eu vou projetar isso? Tem um porquê, tem um fundamento. Por quê? Porque no final tudo teve um propósito. Isso. Certo? E um propósito lindo, um propósito de amor. Porque é o que eu te falo. Eu, como mãe, eu sou mãe de 3 filhos. A gente cria filho para o mundo. Verdade. A gente não cria filho para a gente. Isso. Hoje eu tenho 2 filhas casadas e eu crio filho para o mundo. Você acha que tem dia que eu não me sinto sozinha aqui? Aí eu olho o celular e filho da puta, nem para me mandar uma mensagem. Eu falo. Só que falo da boca para fora, porque dentro de mim eu sei que eu treinei eles muito bem para hoje eles estarem lá na batalha, na guerra deles, Ok. construindo tudo que eles têm de construir. Vencendo as suas próprias guerras, né? E, Que é e algo de qualquer suma coisa, importância. Isso. sim, e qualquer coisa a mamãe está aqui. E eu sei que tem muita Exato. coisa que eles vão passar que eles não vão querer chamar a mamãe, Isso. eles vão querer resolver sozinhos. Independente da guerra que for. Sem julgamento. Se é bom ou se é ruim, se é caminho certo, se é caminho errado. Terapeuticamente, quando se fala de vida, não se existe certo e errado. Existe o caminho de evolução, porque no final dá tudo certo. Não cai uma Verdade. folha de uma árvore sem que seja permissão de quem? Não é de Deus? Isso. Ele de Deus. Então, se a gente julga o nosso caminho, a nossa guerra como errado, a gente está falando que Deus está errado. Por que ele deixou essa folha cair? Você que não entendeu o propósito, porque o propósito só se entende lá na frente. Ok, tá, Certo? ok. Estou captando tudo já. E a gente vai conversando novamente. Não tem como a gente definir junto aqui o seu produto, porque Sim. é a primeira conversa, é a primeira percepção, é o primeiro olhar. Você, nessa conversa, depois você assiste a gravação e vê, analisa de verdade se realmente essa conversa faz sentido para você. Diante Ok. disso, eu quero que você julgue, né? Eu venho de linhagem judia, então, assim, quando 2 judeus conversam, tem 3 razões. Mas só são Verdade. 2 pessoas? Não, tem 3 razões. A 3 dele, razões. a dele e o que juntou e que se formulou a terceira. Então, isso é científico. É necessário que o sol caia sobre essa conversa, ou seja, passe pelo menos um dia, para que as ideias descansem e se abra a sua mente para o que faz sentido para você. E a gente sabe o que faz sentido para a gente quando a gente sente. Daí em diante,
a gente vai começar a trabalhar a sua comunicação de você, da sua verdade, do que você sente, do seu propósito de vida. E aí sim, a gente vê, dentro disso tudo, desse propósito, em que e como você pode servir. Se você quiser dar uma especulada sobre o produto, dá uma assistida lá no Destrave, na sessão de Destrave do Fábio, e você já vai ter uma ideia do que é, mas não esqueça de fazer a reflexão dessa sua aqui. Ok. Tá bom? Quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, fazer pergunta, discordar? Pode discordar. Não, A gente está aqui eu para ia fazer uma isso. pergunta sobre um grupo, né? Porque na realidade, eu tinha criado um grupo. Eu já tenho um grupo aqui de mulheres. E já estou trabalhando alguma coisa com elas, interagindo, né? Na realidade. Uhum. Fazendo o aquecimento, né? Sim. Para depois mostrar o produto. E tem algumas mulheres que não interagem, né? O que eu faria com relação a isso? Para não constranger e, de uma hora para outra, formar outro grupo, tirar. Qual a ideia que você me dá dessas pessoas que estão lá, mas que não diz para que veio? Como que foi a sua comunicação quando você criou o grupo e você apresentou o grupo e se apresentou? Você chegou a se apresentar? Ou você só apresentou o Sim, propósito do grupo? Como que foi essa conexão e como que você está se apresentando no grupo? Porque a deixa eu te apresentação é mostrar, contínua. deixa eu te mostrar aqui o Enquanto você texto que eu botei procura, logo inicial. não é só texto. Olha só. Enquanto você procura, eu vou te explicar. Você entra agora na Casa Bahia, você pega a sua esposa e vai nas Casa Bahia. Para você comprar um guarda-roupa. Você entra lá, não é final de ano, para estar lotado, um dia normal. Tem um monte de vendedor. Mas não é automático você olhar para a cara do vendedor e, de repente, às vezes você não vai com a cara dele, ou às vezes ele até fala com você, sua mulher está lá olhando o guarda-roupa já empolgada, você está lá com a mão no bolso, anda, mulher, escolhe logo, eu que vou pagar e tal. E aí chega um vendedor e comunica com você, alguma coisa assim, ou qualquer coisa, estou aqui para ajudar, tá? Não sei o que, e você não dá nem confiança. Mas tem vendedor que chega, não sei o que esse povo tem. Ele não falou a frase que deram no treinamento das Casas Bahia para os vendedores. Não falou. Ele falou uma coisa diferente, que você olha assim e dentro de você fala, gostei de você. Porque ele não falou a frase que ensinaram no treinamento de vendas da Casa Bahia. Entendi. Ele foi ele. Sim. E, ó, quer ver? Tem uma amiga minha que ela já tem 64 anos. Ela contou para mim, quando eu trouxe essa história da Casa Bahia, eu já estava lembrando dela já. Eu não vou falar o nome dela, não. Ela contou para mim, ela tem preconceito, tá? Ela tem preconceito. Aí ela estava contando para mim que ela foi na Casa Bahia comprar uma cômoda. Por isso que eu trouxe essa história, que eu já estava lembrando dela. Aí ela disse que chegou lá e estava olhando a cômoda e veio um vendedor e falou, precisando de alguma coisa, eu estou aqui, não sei o quê. A frase do treinamento de vendas da Casa Bahia. Aí tá, ela continuou, não deu nem confiança, continuou olhando, porque ela já estava olhando a cômoda, pensando se cabia no quarto ou não. E não chamou atenção essa frase do treinamento de vendas. E aí chegou aquela vozinha, oi, tudo bom, senhora? Ai, essa cômoda é linda, vai ficar ótima. Seu quarto é grande? Ou a senhora prefere uma cômoda mais compacta para ficar num quarto menor? Ela, ao mesmo tempo que se sentiu acolhida, ela ficou espantada, porque ela era uma pessoa preconceituosa. E ela olhou assim, e o vendedor continuou falando com ela. E ela se envolveu, quando ela viu, ela estava dando gargalhada com o vendedor, ela comprou a cômoda, ela comprou o colchão da cama do neto, ela
pegou contato do vendedor e depois que chegou em casa, ela me ligou: "Menina, eu achava que eu tinha preconceito com pessoas assim". Eu falei: "Que Sim, pessoas assim?" Ela: "Pessoas afeminadas". Aí eu falei: "Ah, tá, me conta mais. E por que que você deixou de achar?" Ela: "Não, eu encontrei um rapazinho, meu, que amor de pessoa". Você está entendendo que estava fora da crença dela, mas a forma tão espontânea, porque ele se aceita, o mundo aceitou ele, se encantou. isso. Então eu tenho uma frase que é assim: quando você se aceita, o mundo te aceita. No início dessa conversa, eu senti uma energia de culpa, de acordo com a guerra. E aí, depois que a gente foi conversando, agora eu sinto uma energia de alívio, de um olhar diferenciado. O olhar ainda está tipo assim: onde que eu tô? Não, espera aí, deixa eu observar, isso aqui é novo para mim. Mas eu estou sentindo um alívio. Ok. Então, quando você assistir lá o destrave do Fábio, O você vai Fábio. entender quando eu falo do cachorro, mas é o arquétipo do cachorro, Sim. tá? Porque nós e os clientes somos que nem cachorro, arquétipo do cachorro. O cachorro não sente quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, quando a gente gosta de bicho. O cliente também sente. E a gente é cliente de muita coisa também. Então a gente também é cachorro. Então por isso que eu falei assim, vamos deixar o sol descer sobre essa conversa, Ok. e aí a gente alinha os produtos e a dinâmica. Tudo certo. Porque olha só, se eu venho com você querendo te chuchar um produto, eu, Thay, aqui, tu compra. Tu vai sentir que eu tô querendo te vender, que eu tô te olhando como se fosse um cifrão na minha frente. Agora, se realmente eu chego para você querendo te ajudar e te entender e derramando o que eu tenho para você segundo a sua necessidade, você compra? Compra, porque eu te vendi um produto que nem meu é. Eu te vendi um produto que nem meu é, pelo WhatsApp, não olhei nem nos seus olhos, nem você no meu, e foi só na lábia, derramando sobre você. E mais, ainda vendi produto de terceiro que eu não ganho nem R$ 1 com isso. E tu comprou. Verdade. A mentoria, a mentoria mesmo que você falou, eu fui lá e comprei. O que você vendeu. Porque eu vendi. Sim, Porque eu exatamente. vi ouro ali para todos os terapeutas. Verdade. E é pura verdade o que você vendeu. Pelo pouco que eu já vi aqui na mentoria, é pura verdade. Você vendeu realmente o produto que é transparente, que é verdadeiro. Mas tem um pulo do gato aí. Sabia que se você comprasse essa mentoria aleatoriamente, você não iria olhar essa mentoria com esses olhos? Verdade. Porque você está olhando com os meus Isso, olhos. Porque essa isso. mentoria é para vender qualquer coisa dentro do WhatsApp, qualquer Uhum. coisa. E eu trouxe a visão para os terapeutas de uma visão de profissionais da terapia, tornando um funil de vendas no WhatsApp como comunidade. Ok, foi isso aí Você mesmo. entendeu? Da Entendi. mesma coisa você com o seu grupo. É o seu olhar que vai fazer um e-book bem estruturado ter o seu valor. É a sua essência que vai fazer um mini curso, ou ou uma sessão em grupo ter o seu valor. Uma mentoria, Uma mentoria, porque você entende. Mas as pessoas não estão interagindo, se mostrando, porque você ainda não se mostrou, simples assim. Agora, no final, eu respondo sua pergunta. ok, E você só não se mostrou porque você não sabia. verdade.
Não é culpa sua. Agora você pode se mostrar. Mas primeiro você precisa ainda se ambientalizar com a sua guerra e abençoar ela. E agradecer por ela. Sem culpa. Show. Show de bola. Fez sentido para você? Fez, sim, fez. Abriu muito a minha mente. Com certeza. E é como você falou mesmo, se eu tenho uma experiência, eu passei pelo processo, ainda, mesmo que ainda fosse novo, né? Adolescente, jovem, eu de qualquer forma, eu presenciei isso, eu vi isso acontecer. Só não Você sabia sentiu na lidar, pele. só não Você sabia sentiu na lidar, pele. senti na pele, só não sabia lidar com a situação. Por ser jovem, por eu não ter, digamos assim, determinação em mim e autoridade, eu deixei a coisa fluir, sofrendo, mas vendo acontecer, sabe? Eu via pelo meu lado, sentia pelo meu lado e via pelo lado da minha mãe e sentia pelo lado da minha mãe. E via a reação da minha mãe diante de tudo isso. Então é algo surreal, é algo realmente que me faz ter sentido do que você está falando. E é uma questão agora de botar para fora, para que as pessoas vejam isso que eu passei, isso que eu senti, e quero mostrar para as pessoas. Então, assim, eu tenho um produto e preciso mostrar, preciso alcançar a dor e preciso mostrar o resultado. Quando você assistir o Destrave do Fábio, que eu subi hoje, lá no YouTube, vai responder isso aí, como você Pronto. Eu vou dar precisa. vou dar uma olhadinha mais tarde. Mas a gente vai conversar de novo. Com certeza, faço questão. Fechado? Fechado. Fechado? Fechadíssimo, pode ter certeza. Adorei conhecer você, o Obrigado, seu obrigado mesmo. universo, a sua história, e quero conhecer mais. A gente ainda vai se encontrar mais, Sim. porque a sua história você vai contar lá no livecast de frente com a Thay, né? Vamos lá. E Vamos lá. vamos preparar isso aí direitinho. Eu vou arquitetar um negócio bom aí para conectar uma coisa na outra, igual eu fiz com a Hashtag tô Andressa. virado. Hashtag tô virado. Hashtag tô virada. A Andressa tá, minha filha, tá que tá. A É isso história, aí. a Andressa também foi trabalhada, Sim. chegou o momento dela, e quando ela foi para a live, o que aconteceu? Eu já tinha conectado várias pontas para o grupo. Entendeu? Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, não é isso? É isso. Amanhã Pronto. a gente vai estar falando A sobre isso. livecast. Show E de aí bola. uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, que se torna um ecossistema que se retroalimenta. E fica leve. Fica leve porque você começa a ser você. Verdade. Entende? Ó, Ok. gratidão imensa em se permitir que eu se abrir para que eu te conhecesse. Gratidão imensa, é riquíssimo isso. Eu amo isso. Para mim foi uma honra, tá? Poder estar com você. E eu vejo isso tudo como um propósito, não só na minha vida, como na sua também. Sim? Sabe? Total. Na nossa vida como um todo, como coletivo. E eu tenho certeza de que Deus ele vai fazer fluir aquilo que está no teu coração, aquilo que está no meu coração, aquilo que está no coração de Andresa, e aquilo que está no coração daqueles que estão se conectando com o que você está fazendo. Porque a sua atitude é louvável, é muito louvável. Só não entende quem não está na visão. Pode ter Só não certeza entende disso. quem é louco. Não, só vai entender quem é louco. Você falou em arrepio, quem está arrepiado agora sou eu, viu? Isso é confirmação. Confirmação. Olha só se conectam os loucos. Ô, Glória. É isso aí, é isso aí. Quem é sábio não vai entender, não vai entender. Não. É os loucos mesmo. A gente se fala amanhã, tá? Então, viu? Com certeza. Acho que ficou no horário de 16 horas, se eu não me engano. Caso você não possa fazer, amanhã é quarta, né? Amanhã à noite não dá para mim, mas até 4 horas ainda dá. Tá bom. A gente vai se falando e regula. De 16 às 17 dá para mim. Tá ótimo. Tá bom, lindona? Tá bom, ó. Um abraço, viu? Prazer. Muita energia para você, que Deus abençoe firmemente. Amém. Faça aquilo que está no teu coração, porque tem muita gente que você ainda vai ajudar, pode ter certeza disso. E a recompensa vai chegar.
Eu só sou o burrinho que vai botando o povo assim em cima, assim, igual botou Jesus, e vai Sim, sim. carregando até o Isso. propósito ali. Aí ele é recebido com palmas, aí eu pego e saio fora, porque o burrinho vai Mas é carregar esse, outra pessoa. mas é esse burrinho que recebe honra, minha filha. Pode ter certeza disso. A posição melhor ele não podia estar. Sabe o que acontece? O trabalho é todo de vocês, É, não é meu. Eu só tenho a sensibilidade de ir assistir. relatando, de Sim. analisando, mas o trabalho é todo de vocês, Ok. não é meu, não. Show de bola. Show de bola. Isso é muito bom. É top, top, top. Bom te Eu conhecer, amo viu? isso. Prazerzão. Bom te conhecer. Tchau, Beijo. tchau. Um Tchau. abraço. Cheiro.